Estamos vivendo tempos difíceis que muitas vezes nos levam à esperança, nos levam à fé, nos levam até mesmo à vontade de continuar vivendo. Mas a palavra de Deus ela é muito prática, clara e ela nos enche de esperança. E no vídeo de hoje eu quero te levar a ter mais fé, a ter mais esperança, a ter motivo de levantar da sua cama e viver, sorrir e aproveitar a sua vida, porque Deus lhe ama de uma forma impressionante. Eu vou te mostrar a história de Lázaro de uma forma que talvez você não tenha visto e ela vai te incentivar a viver mais e melhor. Eu me chamo Gedrian, você está no Espiritualidade Artesanal, seja muito bem-vindo e a partir de agora, se concentre na história e permita o seu coração se encher de fé. A história de Lázaro é bem intrigante, porque Lázaro era um amigo de Jesus e o seu milagre, a sua ressurreição, é até hoje lembrada como uma história que inspira fé. Então, nós vamos ler juntos, tá bom? João 11, do 1 ao 45. Eu vou dando algumas pausas de vez em quando para poder deixar claro alguns parágrafos ou versículos para que possamos entender juntos essa história e nos encher de esperança. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era da Betânia, do povoado da Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: esta doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Eu vou abrir um parêntese logo aqui. É importante frisar. Perceba que Jesus amava Marta, a irmã, e o próprio Lázaro, amava a família dele. Deus lhe ama de igual forma ou de proporção maior ainda, porque você tem que lembrar de João 3,16, onde diz bem assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nunca esqueça disso. Essa história que estamos lendo, ela é de amor a você e muito mais, porque se ele amava Marta, Maria e o Lázaro, que você vai ouvir agora a história restante, Deus lhe ama muito mais. Então, essa esperança é para mim e é para você também. Vamos continuar a história. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Outro parêntese aqui bem legal. É interessante como nós, seres humanos, enxergamos a morte como um ponto final. Mas a morte nunca foi um ponto final. A morte ela é um ponto seguido. Nós decidimos se queremos ter uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Mas todos nós vamos seguir uma vida eterna. Aliás, o Espiritualidade Artesanal está aqui toda semana para levar vida e esperança e fé através do ensino bíblico mais prático e fácil que você pode imaginar. Então, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo, nós queremos ler, tá bom? E não deixe de assinar o canal para toda semana estar por dentro das novidades de ensino do canal. E lógico, se você quiser participar, temos um grupo no Telegram bem especial onde você recebe tudo e mensagens únicas e especiais só para o grupo do Telegram. Vamos voltar para a história de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei
que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mais um parêntese aqui. Nós fizemos um vídeo sobre o final dos tempos e também falamos inicialmente de Apocalipse, então você pode curtir essa série, eu vou deixar o card passando por aqui, tá bom? Vamos continuar a história. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E mais um parêntese. Talvez essa seja a pergunta chave de ouro dessa história. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo, Ele é essa vida em abundância, essa vida eterna? E você crê que Ele pode lhe proporcionar isso? É aqui que mora a chave de toda a esperança e fé cristã. Se você crê que Jesus tem esse poder de ressurreição, de vida eterna, você está no caminho certo. Se você não consegue ainda crer de tal forma, se as adversidades tiram a sua esperança, eu quero lhe dar um conselho bem legal. Fé vem de ouvir, vem de presenciar e crer na palavra de Deus. Então, você sempre tem uma chance de tentar e fazer a palavra de Deus ser viva e eficaz no seu coração. Vamos continuar para a história. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria. Disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando a casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase está marcante, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Nós temos a crença que onde Deus está, não ocorre mal algum, não tem morte, não tem problemas. Contudo, estamos errados. Sim, tem problemas, tem morte, tem dificuldades, mas a diferença é que onde Deus está, Ele está comigo e com você, mesmo na adversidade, mesmo no problema, mesmo no contratempo que for. Jesus, o nosso Deus, não é um amigo para só as melhores horas. Ele é um amigo para todas as horas. Então, mesmo nas minhas e nas suas dificuldades, aquelas que são provações e aquelas que são tentações, porque há uma diferença também, vou deixar passando por aqui por cima, Ele está conosco. Eu errando ou eu sendo provado, Ele está comigo e contigo. Basta crer. Livro de Isaías, no versículo 41, no versículo 10, diz: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Percebe como o nosso Deus não é um Deus que sai do nosso lado? Não é um Deus que nos deixa? Então, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está contigo. Não é porque as coisas vão mal que Deus deixou de estar com você. E mesmo quando as coisas estão boas, não é que Ele só está naquele momento. Deus está em todos os momentos da nossa vida, no bom e no mau momento. Vamos voltar para a história. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Esse versículo é um dos menores, mas ele é muito importante porque mostra que Deus, ele tem sim um carinho muito grande por nós. E ele chora também, mesmo sabendo o que tinha que acontecer e o que iria acontecer, porque ele saberia que o milagre ia dar certo, que ele ia voltar à vida do Lázaro, mas ele chora porque ele sente. Então, em todas as dificuldades que você esteja passando, Deus sente junto com você, tá? Nosso Deus não é um Deus insensível. Ele é um Deus com uma sensibilidade muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Então, quando você sente algo, Deus sente também por você. Se a situação não está fácil para ti, acredite, o nosso Deus pode estar chorando por você e Ele vai se comover sim. E muitas das vezes nós achamos, mas se Ele se comove, por que Ele não opera logo o milagre?
Nós vamos entender no decorrer da história. Então, os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos, faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, Jesus ressuscita Lázaro. E observe, ele sempre pergunta: você crê? Se crê, será possível. E observe que após o milagre de Jesus, todos os judeus que estavam ali começaram a crer, porque viram uma ressurreição, alguém que estava morto há mais de 4 dias. E Jesus foi lá e orou e pediu ao Pai, e Lázaro voltou à vida. A diferença de Lázaro para nós ainda é a mesma. Nós cremos que ele é capaz de operar milagres. Nós cremos que o nosso Deus é conosco em todas as situações. Nós temos essa fé suficiente de crer no Filho de Deus para nos salvar e ser o nosso Redentor das nossas dificuldades e aquele que nos leva para a eternidade com Ele. É uma questão de fé, é uma questão individual, é uma questão que eu e você não temos como medir no outro, mas eu quero te inspirar. Creia que Deus é contigo e creia que Ele pode operar o milagre. Eu não sei o que você passa, eu não sei pelo que está vivendo, mas eu sei que o mesmo Deus ontem é o Deus hoje e é o Deus amanhã. Então, creia no milagre, creia no impossível, creia que o nosso Deus pode operar milagres incalculáveis, milagres não vistos, não importa a situação. Se precisa de cura, creia, ore, tenha fé. A vontade do Pai vai ser feita no final. Se não for a cura, pode ser a ressurreição. Se não for a ressurreição, é a vida eterna com Ele. Nós não entendemos tão bem nossos caminhos, mas o nosso Deus, Ele sabe o melhor para nós. Tenha fé. Eu lhe recomendo que você volte e leia um pouquinho mais essa história. Ou talvez volte o vídeo de novo e ouça a história, mas ouça com as nuances e com as importâncias do crer. Jesus, ele leva muito em conta o você crer. A fé ela é muito importante para a nossa convivência com Deus e para que um milagre venha acontecer entre nós. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até essa parte do vídeo ou do podcast. Se você gostou, não deixe de compartilhar com mais alguém. Não deixe de falar para mais alguém que o nosso Deus pode operar milagres. Não deixe de pronunciar sua fé. E se você gostou do canal, gostou do conteúdo, se você se sentiu mais inspirado, porque se Deus fez isso com Lázaro, porque ele amava Marta e Maria e o próprio Lázaro, Deus me ama de tal ponto que deu a sua vida numa cruz para me salvar e para te salvar. Então, esse mesmo amor vive até hoje. Basta crermos, tá bom? Não deixe de assistir os outros vídeos que vamos deixar por aqui. Sinta-se abraçado e até mais.